O livro de Urântia, documento 34, 7. O espírito e a carne. A carne, a natureza inerente derivada das raças de origem animal, não traz naturalmente em si os frutos do espírito divino. Quando a natureza mortal houver sido elevada pela adição da natureza dos filhos materiais de Deus, como as raças de Urântia avançaram em uma certa medida pela outorga de Adão, então o caminho fica mais bem preparado para o Espírito da Verdade coopere com o ajustador residente, no sentido de fazer surgir a maravilhosa colheita dos frutos do caráter do Espírito. Se vós não rejeitardes esse Espírito, ainda que uma eternidade possa tornar-se necessária para que cumprais a vossa missão, ele vos guiará até toda a verdade. Os mortais evolucionários que habitam os mundos de progresso espiritual normal não têm a experiência de conflitos tão agudos entre o espírito e a carne como os que caracterizam as raças atuais de Urântia. Mesmo nos planetas mais ideais, contudo, o homem pré-adâmico deve fazer esforços positivos para ascender do plano de existência da manifestação puramente animal até os sucessivos níveis de significados cada vez mais intelectuais e valores espirituais mais elevados. Os mortais de um mundo normal não experimentam a constante luta entre sua natureza física e a sua natureza espiritual. Eles confrontam-se com a necessidade de escalar desde os níveis animais de existência até os planos mais elevados da vida espiritual. Sim, mas essa ascensão é mais como se submetesse a um aperfeiçoamento educacional, se comparado aos conflitos intensos que os mortais de Urântia enfrentam nesse reino de tantas divergências entre a natureza material e a espiritual. Na sua tarefa de realização planetária espiritual progressiva, os povos de Urântia sofrem as consequências de estarem duplamente privados de ajuda. A insurreição de Carligastia precipitou uma confusão de amplitude mundial e roubou de todas as gerações subsequentes a assistência moral que uma sociedade bem ordenada lhe haveria proporcionado. E ainda mais desastrosa foi a falta adâmica, pois impediu as raças que alcançassem um tipo superior de natureza física, o qual teria sido mais adequado às suas aspirações espirituais. Os mortais de Urântia estão obrigados a passar por tais lutas pronunciadas entre o espírito e a carne, pelo fato de seus ancestrais remotos não haverem sido mais completamente adamizados pela outorga edênica. De acordo com o plano divino, as raças mortais de Urântia deveriam ter tido naturezas físicas mais naturalmente sensíveis ao espírito. Apesar desse duplo desastre para a natureza do homem e para o seu ambiente, os mortais dos dias presentes poderiam experimentar menos dessas lutas aparentes entre a carne e o espírito, caso eles quisessem entrar no reino do espírito, no qual os filhos de Deus, pela fé, desfrutam de uma relativa libertação da servidão da carne, por meio da iluminação do serviço sincero liberador e por meio da devoção de todo o coração ao cumprimento da vontade do Pai nos céus. Jesus mostrou à humanidade o novo caminho de vida mortal, por meio do qual os seres humanos podem escapar quase totalmente das espantosas consequências da rebelião de Caligastia e compensarem-se mais efetivamente das privações resultantes da falta adâmica. O Espírito da vida de Cristo Jesus tornou-nos livres da lei do viver animal e das tentações do mal e do pecado. Essa é a vitória sobre a carne e é uma vitória da vossa própria fé. Aqueles homens e mulheres que são conscientes de Deus e que nasceram da experiência do Espírito não entram em conflito com as suas naturezas mortais mais do que o fazem os habitantes dos mais normais dos mundos, planetas que nunca foram maculados pelo pecado nem atingidos pela rebelião. Os filhos da fé trabalham em níveis intelectuais e vivem em planos espirituais muito acima dos conflitos produzidos pelos desejos físicos desenfreados ou pouco naturais. As necessidades normais dos seres animais, os apetites e os impulsos naturais da ordem física
não estão em conflito, nem mesmo com as realizações espirituais mais elevadas, exceto nas mentes de pessoas ignorantes, mal instruídas ou infelizmente tomadas por escrúpulos extremados. Havendo começado o caminho da vida eterna, aceitado tal compromisso e recebido as vossas ordens de avançar, não temais os perigos do esquecimento humano e da inconstância mortal. Não vos perturbeis pela dúvida e o temor ao fracasso, nem pela confusão da perplexidade. Não hesiteis nem questioneis sobre a vossa situação e posição, pois em todas as horas escuras, em todas as encruzilhadas da luta, para ir à frente, o Espírito da Verdade falará sempre, declarando: este é o caminho. Apresentado por um mensageiro poderoso, temporariamente designado para o serviço de Urântia. E terminamos aqui o documento 34.